Olá a todos os ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Metanoia. Podcast esse realizado por estagiários de Psicologia da Universidade Paulista, Unip, em parceria com o projeto Justiceiros. Como sempre, eu gostaria de começar apresentando os participantes de hoje. Começando pelo Rodrigo Andrade. Opa, tudo bem, pessoal? Muito bom estar aqui. Vanessa Nonato. Oi, é um prazer estar aqui de novo. E também aquele que vos fala, Raul Zolim, que é sempre uma honra estar fazendo parte dessa iniciativa. Juntos nós iremos abordar hoje o tema identidade masculina. E para nos ajudar nessa discussão, é com muita felicidade que eu anuncio que contamos com a participação de Nelson Mitzel, médico e psicanalista, um dos fundadores do projeto Justiceiros. Nelson, é um prazer ter você aqui conosco hoje. E logo de cara eu já queria te perguntar, para você, o que constituiria uma identidade masculina? Raul, obrigado pelo convite. Rodrigo, Vanessa, é um privilégio poder estar aqui, ainda mais saber que é um projeto em parceria com os Justiceiros, um projeto que eu tenho um carinho e um apego enorme. Fiz parte bem do comecinho do desenvolvimento desse projeto, então é como se fosse um filho para mim, e ver agora ele andando é um prazer enorme. Falar sobre construção de identidade é falar sobre algo que depende de inúmeros fatores. A gente não pode levar em consideração a identidade do masculino restrita só a fatores que são biológicos ou fatores que são genitais. Isso acho que, por mais óbvio que possa parecer para a gente, ainda me deparo com essa realidade diante de qualquer discussão, seja numa discussão dentro do consultório, numa escuta analítica, quanto numa conversa num bar, na rua, com um amigo. Por mais primário que possa parecer isso, ainda assim há uma grande maioria, principalmente de homens, que restringem a identidade masculina ao genital, né, ao pênis, ou ao gênero, ou à questão da constituição biológica. E a gente sabe que não são os aspectos físicos só que estão relacionados nessa constituição, mas os aspectos sociais, os aspectos intelectuais, os aspectos psicológicos também são super importantes, e eu acho que a gente vai ter um bom tempo para poder falar sobre isso hoje. Uhum. Então, Nelson, já começando aí nesse tema, tal, você está trazendo os aspectos e tudo mais, tem essa ênfase muito grande nesse aspecto biológico, né? Uhum. Tem esse discurso muito forte atrelado à biologia e à questão do gênero como a expressão da genitália, por exemplo. Uhum. Como isso acontece, né? Eu quero dizer o porquê, né? A gente fica engessado nesse papel, nesse aspecto só, né? Há um engessamento no aspecto biológico, primeiro porque ele é muito mais fácil de se identificar, porque ele é visualmente óbvio. Uhum. É claro que um pênis é diferente de uma vagina. Uhum. Né? E também a gente não pode demonizar essa questão do aspecto biológico, porque é uma realidade. Uhum. Agora, usar esse aspecto como um único aspecto que define o conceito de masculinidade, isso é um problema. Agora, é importante ressaltar que somos diferentes. Não tem como. E eu amo essa variabilidade. Essa diferença é super importante. Na verdade, é a variabilidade que nos mantém vivos, né? Todos os processos pelos quais a gente passou aí na evolução da humanidade. Então, quando eu falo sobre essa questão do aspecto biológico, é fácil de identificar, porque visualmente somos diferentes. O homem tem, normalmente, muito mais hormônios, alguns hormônios do que a mulher. Então, por exemplo, o homem tem mais testosterona. E isso traz características específicas para esse indivíduo que tem essa concentração maior de testosterona no corpo. O homem tem gônadas, que são os testículos, que são capazes de produzir uma grandíssima quantidade desse hormônio, e é para isso que está ali. Assim como, em contrapartida, a mulher ela tem outras gônadas, que são os ovários, que são responsáveis pela produção de outros hormônios que trazem as características da mulher. Daquela mulher que se constitui como uma mulher ali biológica. Agora, isso é fácil de identificar, né? Isso qualquer um consegue.
Mas existe um engessamento porque quando a gente começa a entrar nos meandros das questões sociais e das questões psíquicas e das questões intelectuais envolvidas nesse processo de construção, isso é muito difícil e requer muita maturidade social para poder falar sobre isso. E não é qualquer um que está pronto para poder falar, e não é qualquer homem que é macho o suficiente para assumir isso. E eu acho que essa é a grande questão, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Assim, o Raul e Rodrigo, vocês tiveram uma infância e o quanto era um tabu falar sobre o tamanho do pênis do coleguinha, seja na escola, seja no vestiário da academia, na piscina e tudo mais. Né? O quanto a nossa masculinidade sempre foi ligada ao tamanho do pênis, né? Como se o tamanho do pênis determinasse o quanto eu sou de homem. Né? E notem, isso gera, inclusive, uma agressividade gigantesca na construção desse indivíduo que está ali na formação da sua masculinidade. Né? Porque a gente sabe que a média do tamanho do pênis brasileiro é uma média normal, 15, 16 centímetros, 14 centímetros ereto. Né? E de repente você pega lá um coleguinha que tem lá um pênis maior, porque geneticamente ele estava constituído para isso, e você nomeia aquilo como homem. Então, esse pênis desse tamanho, nesse formato, é ser homem. O contrário disso, não. Né? Então, o quanto a gente foi castrado, literalmente, o quanto a gente foi punido socialmente porque nosso pênis não tinha 23 centímetros de tamanho. Né? E aí, eu sei que é um assunto para uma outra temática, mas está aí, inclusive, o núcleo das dependências, principalmente da dependência da pornografia. Né? O homem tem uma grande dependência na pornografia justamente porque aquele ator que tem um pênis gigantesco e que está medicado para poder sustentar a ereção dele, aquele ator, então, é o homem no meu lugar. E aí o que acontece? Quando eu vou executar a minha relação sexual com o meu pênis, que não tem o mesmo tamanho, com a ereção, que eu não estou medicado do mesmo jeito, e não tenho condição de fazer isso, na minha cama não tem edição de vídeo. Então, assim, ninguém fala corta e eu descanso e volto, né? Então, você assiste um filme pornô que tem 40 minutos, 1 hora, parece que o cara tá mantendo aquela relação por 1 hora. E aí você vai lá e consegue fazer o seu, com muita sorte, 5 minutos sem ter uma ejaculação precoce. A chance disso dar errado é de 100%. Ou seja, note como a fantasia, ela destoa da realidade. Então, quando nós, desde muito pequenos, somos forçados a compreender de que performance masculina é tamanho de pênis e tempo de relação sexual, aí já começa a falar sobre uma coisa que já começa a pontuar uma falha estrutural. E note, isso está no nosso inconsciente coletivo. A gente não fala sobre isso. Numa rodinha de homem, a gente não fala sobre isso. Muito pelo contrário, isso é um tabu. E a gente não desconstrói essa sustentação na qual se constrói a identidade do homem, da masculinidade. Nelson, agora que você tocou nessa questão da sustentação, me veio aqui né, depois da questão da indústria pornográfica, me veio essa questão do financeiro, né? Como é vantajosamente financeiro para uma indústria manter esse tipo de como eu posso dizer, mas esse tipo de cultura, né? De consumo. De consumo, cultura de consumo, e esse produto sendo impregnando a nossa percepção do que é masculinidade. Então é interessante, né, você ver essa masculinidade para certas indústrias ganharem dinheiro, né? Então, na verdade, a indústria da pornografia, não sei se vocês sabem, mas a indústria da pornografia é uma das indústrias mais rentáveis do mundo, perdendo para a indústria bélica e a indústria alimentícia. É uma coisa absurda. Se consome pornografia loucamente, né? E é interessante pensar, tem um estudo super recente que mostra que o consumo de pornografia amadora tem aumentado avassaladoramente. Porque o homem já se tocou. O homem de hoje, da minha geração, nem tanto, porque eu tô com 40 anos, vocês são mais novos do que eu. Mas a geração de vocês
já se tocou de que isso está um pouco fora da realidade, né? Então está buscando uma pornografia mais amadora, porque é uma pornografia mais acessível à minha realidade. Uma pornografia menos hollywoodiana, menos performática e que me traz um pouco mais de condição para poder me satisfazer com aquela realidade que está sendo colocada ali. Então, na verdade, a indústria da pornografia, ela não criou nada, ela só usou o que já tem. O que antes era entregue como um carro, como dinheiro, sei lá, na época do meu avô era um bigode, né? Eu lembro que o meu avô me falava, você não vai deixar o bigode crescer? Eu falava, mas bigode é a coisa mais feia do mundo, né? Eu achava feio, eu tenho barba, não achava bigode legal. Não, mas homem usa bigode. Né? Então, para ele, o bigode era, sei lá, talvez o tamanho do falo, né? O tamanho da potência que ele tinha para demonstrar ali. Né? Então, a indústria pornográfica, ela só usou o que já tinha. Né? Não vou aqui demonizar a indústria pornográfica e fazer uma campanha abaixo a pornografia, apesar de eu ser contra, e a gente pode falar sobre isso, enfim. Mas não mas a grande sacada não é essa. Né? A grande sacada é mudar esse conceito do que é masculinidade. Sim, e como todos esses aspectos constituem uma estruturação simbólica no indivíduo, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de infância, a gente fala da criança e ela está na socialização ali na escola, ela se apropria de um saber social que foi produzido, então já vem dali um que é ser homem, que já veio de casa, da representação que ela pode ter de uma figura masculina, e aí vem na escola a partir dessas brincadeiras que vocês também colocaram. E como a agressividade faz essa confirmação, né? Então, se ele vê que é diferente do outro, igual vocês falaram, como que ele vai mostrar essa masculinidade? Através da agressão. Como que eu não sou igual a você? Então, tem todas essas... É disfarçado de brincadeira, né? Mas tem toda essa agressividade aí. Eu gosto muito de diferenciar agressividade de violência, né? Que são coisas bem diferentes e a gente precisa também, inclusive, desmistificar essa questão do que é agressivo. Porque é importante você ser agressivo em alguns momentos. Né? Investimento no mercado financeiro, por exemplo. Você tem que ser agressivo em alguns momentos. Né? Em alguns momentos, não. Então, a agressividade ela é muito importante. A grande questão é que a gente não consegue dar contorno para essa agressividade. A gente não consegue inserir essa agressividade na questão da cultura, da lei, da regra, do não, né? E seja, dar um limite para ela, para que ela seja funcional. Né? Então, talvez uma criança que está sendo hostilizada com uma brincadeira, é importante que ela seja agressiva e diga não. Né? Porque dizer não é agressividade. Né? Agora, a violência é o que normalmente acontece. E aí a gente vai para uma tópica que é muito importante, que é a questão do machismo. Porque o machismo, para mim, nada mais é do que um homem amedrontado, um homem fragilizado, que justamente por estar fragilizado, como um bicho selvagem, ataca quando tem medo. Eu fui criado na roça. Meu avô me falava, se você encontrar com um bicho no mato, não deixa ela ficar com medo de você, porque ela vai te atacar. O bicho só vai te atacar se ele estiver com fome ou se sentir amedrontado. O machismo nada mais é do que esse menino que foi hostilizado, que foi agredido, que foi estruturalmente soterrado, né, tentando encontrar um lugar para que ele possa respirar dentro da sua construção de identidade masculina. Porque, afinal de contas, se eu não sei o que é ser masculino, então eu sou gay na cabeça do moleque. E não tem nada a ver. Porque eu tenho vários amigos que são homoafetivos e que são muito mais homens do que muito hétero que eu conheço. Né? Então, é legal você pontuar isso, Vanessa, justamente porque a agressividade ela é importante, mas a violência ela é o que causa a questão do machismo. E o machismo nada mais é do que um homem frágil, com medo, lançando mão de um recurso biológico para dizer que ele tem o direito de assediar uma mulher, de estuprar uma mulher, de objetificar essa mulher, de ter um salário maior do que o dela, simplesmente porque ele tem um pênis e ela uma vagina. Interessante que em toda essa nossa discussão, né, que a gente está indo aqui,
como sempre a gente acaba voltando ou citando a questão desse pensamento ser algo institucionalizado, né? Uhum. Estruturado assim nas raízes da nossa sociedade. Como Uhum. você mesmo falou, a gente não discute isso, a gente não comenta sobre isso, mas todos temos esse pensamento, todos somos ensinados esse pensamento. Então questiona um pouquinho de o que fazer para mudar algo tão institucionalizado, tão na base da nossa sociedade. Uhum. Eu fico me perguntando, quando você fala institucionalizado, eu fico me perguntando aqui de que lugar é essa instituição? De que lugar vêm esses valores? De que lugar vêm esses critérios? Né? Quando a gente fala institucionalizado, parece que há um status quo que coordena isso tudo cheio de regras e de normas, né? E eu fico pensando de onde é que vem isso. E eu não consigo não pensar em outra coisa a não ser na questão da igreja e da religião, né? E aí a gente vai, inclusive, pode falar sobre a questão do patriarcado, sobre a questão do cristianismo. E só um parênteses, eu sou cristão, eu sou protestante, confessional, eu sou a 6ª geração de protestante na minha família, sou um estudioso da teologia, sou um grande apaixonado pela visão reformada do Calvino, mas eu não posso deixar de pensar no quanto a instituição igreja usou de alguns trechos da Bíblia para poder consolidar uma verdade. E uma coisa que eu aprendi desde sempre na minha vida é que texto sem contexto é um pretexto. Então, o cristianismo, se você for ler a Bíblia de fato como um livro, tá? Não levando em consideração a fé agora, mas levando em consideração a questão teológica, né? Que você pode ser um ateu e ser um teólogo, né? Estudar sobre Deus, enfim. Se você for levar em consideração o cristianismo, em momento algum a Bíblia ela é machista. Nenhum. Eu desafio qualquer pessoa que está aqui me ouvindo a me mostrar onde a Bíblia ela é machista. A Bíblia ela deixa muito bem claro papéis definidos e papéis esses que são complementares. Não existe uma relação de poder. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando Paulo, no Novo Testamento, fala sobre a questão do sexo, por exemplo, ele diz o seguinte: mulher, o seu corpo é do seu marido, no contexto da pessoa com quem você está ali tendo relação sexual. E marido, o seu corpo é da sua mulher. Então, a questão do sexo, no final de tudo, na verdade, é o gozo. O que ele está falando é o seguinte: homem, o seu corpo existe para fazer a sua mulher gozar, não você. E mulher, o seu corpo existe para fazer o seu parceiro gozar. Ou seja, é uma relação absolutamente complementar. A Bíblia, ela traz essa complementariedade de papéis. E inclusive, no que sustenta o meu pensamento. Por exemplo, eu sou casado e tenho uma filha de 3 anos. É uma relação que eu sustento a minha casa. Nós somos absolutamente complementares. Eu sou médico, a minha esposa é confeiteira. Quando eu falo isso para vocês, quem manda em quem? Se você for pensar no senso comum da sociedade. Quem paga boleto? No senso comum, a gente veria aí o médico pagando boleto. Né? E hoje quem paga mais boleto na minha casa é minha mulher. Para vocês terem uma ideia. Se tem uma chance na vida de eu aposentar e ser rico, é com ela, não comigo. Porque ela é uma grande empresária, ela é uma grande empreendedora, mas ela é confeiteira. Se você perguntar qual é a sua profissão, ela é confeiteira. E a minha esposa, ela é advogada de formação, ela passou no 4º ano na OAB. Antes de terminar a universidade, ela já tinha passado na OAB, toda uma faculdade particular, enfim, do nada, ninguém conhecia a universidade, não estudou para passar na prova da OAB e passou. Ou seja, ela não é confeiteira porque ela é burra, ou porque foi o que sobrou para ela fazer, porque ela era mãe e foi, então, criar a filha e fazer bolinho para vender, para completar a renda. Não. Né? Ela é uma mulher que estudou muito, tem uma capacidade intelectual absurda. E tem, inclusive, muita certeza de quem ela é como confeiteira. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que percebam como isso é enraizado. Percebam como isso é estrutural. Nossa, ele é médico. Ela é confeiteira porque ela tinha que ficar em casa para cuidar da filha, então abriu mão do trabalho dela. Né?
A minha mulher trabalhava 8 horas no escritório. Hoje ela trabalha 14, em média de 14, 16 horas na confeitaria. Se for ver, ela fez uma troca péssima na questão de tempo de trabalho. Mas ela está absolutamente realizada. Nelson, você tocou num assunto muito importante, que é essa construção do público e do privado e dos papéis que atribuídos para cada um. Legal. Então, a mulher era para ser vista dentro de casa, do lar, num papel privado, e o homem no público. Então, assumindo posições de poder, de profissões que são culturalmente mais enaltecidas do que outras, mas era como se fosse só o homem que pudesse estar nesse lugar. E como as discussões que foram acontecendo, os movimentos feministas, as grandes reflexões que tiveram, contribuiu para que mudasse um pouco disso, né? Então, essa sua fala da sua esposa, como você trouxe, e de que ela está nessa posição de provedora também, o quanto isso é um movimento histórico, né? Que a gente conseguiu construir. E é interessante porque eu sou pai de uma garota, né? E eu construo uma sociedade para que a minha filha possa ser o que ela quiser. Se ela quiser ser médica, ela pode ser. Se ela quiser ser uma confeiteira de sucesso, ela pode ser. Se ela quiser ser presidente do Brasil, ela pode ser. Se ela quiser ser presidente do mundo, ela pode ser. Né? Não usando, inclusive, de um discurso inapropriado, de uma feminilidade disfuncional. Porque eu acho que eu sou o homem mais feminista do mundo, assim. Primeiro que eu sou apaixonado pelo universo da mulher, eu acho a mulher encantadora, eu acho a mulher de uma força fora do comum, assim. Eu sempre fui rodeado por muitas mulheres e grandes mulheres muito fortes. E eu tive o privilégio de ser pai de uma garotinha que, rapaz, ela vai ser uma mulherona da pega. Com 3 aninhos, ela já argumenta, ela já discute, ela já tem as opiniões dela. E a minha grande dificuldade, inclusive, é colocar limite nessa opinião, porque ela tem certeza que ela tem 16 anos de idade, ela acha que sabe tudo. Então, olha, filha, tudo bem, você tem razão, mas o papai vai te ensinar, então é um processo, daqui a pouquinho você vai poder falar o que você pensa assim e tal, né? Ao invés de chegar, não, você não quem manda aqui sou eu, né? É super difícil isso, confesso pra vocês, né? Porque às vezes eu tenho vontade de pegar ela e falar, quem manda aqui sou eu e você vai calar sua boca, né? Mas eu não posso fazer isso. E quando você me traz isso, Vanessa, nessa questão da mulher estar ligada ao privado e o homem ao público, eu preciso lançar a mão de novo da Bíblia e dizer o quanto Salomão, quando ele escreve Provérbios, ele descreve a mulher virtuosa. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler esse texto. Leiam. Cara, é uma mulher que é uma baita de uma empreendedora, é uma mulher que ela sabe fazer negócios, que é uma grande comerciante, ela sabe sobre mercado interno, mercado externo, ela sabe precificar o produto que ela vende, ela manda em todos os funcionários da casa dela, ela consegue administrar a casa dela e ela ainda consegue ser uma boa mulher. Então, não faz sentido a estrutura da nossa sociedade, a instituição, né, como o Raul trouxe, estar fundamentada num preceito, num pré-conceito que está sustentada numa Bíblia que não diz isso. Ela não diz isso. Muito pelo contrário. Né? E se você for ver, Salomão ele escreve isso numa sociedade judaica que é super tradicional e conservadora. E em momento algum a mulher ela está restrita ao lar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive tem uma parte que eu acho linda que fala: e o seu marido tem um orgulho danado de ser marido dessa mulher, porque ela é demais. Né? Então, Nelson, é interessante mesmo essa questão dessa Bíblia, que tem a Bíblia que é a Bíblia, né? E essa Bíblia que ela foi usada para fundamentar isso. E quando você me fala disso, eu gosto de pensar um pouco no contexto, né, que isso foi escrito, Perfeito. pelo menos, que é o do Império Romano, né? A gente sabe pelo menos o mais próximo, né, que a gente vai ver isso é o Império Romano caindo e meio que o Império Bizantino instituindo várias outras coisas ali mais perto do Oriente Médio. Então, e esse era um império que ele usava realmente a cultura quase como arte bélica, né? Quase como
não vou dizer que é anos-luz diferente do que a gente vive, né? Mas o quanto essa instituição, o quanto o poder que esse império tinha sobre o que era escrito e sobre o que era divulgado sobre religião e tudo mais, o quanto isso não contribuiu para a gente ter essa Bíblia de hoje, né? Essa Sem Bíblia. dúvida. Por isso que alguns escritos da época, inclusive, chamavam o Evangelho do Cristo como loucura, porque ele veio como uma grande contra-reforma, ele foi um grande contra-movimento social. Tanto que ele divide a história no meio, né? Você pode não achar que ele seja verdade, pode ser até uma mentira, mas o cara dividiu a história no meio. Então, assim, a história ocidental, né? Então, é claro que isso já vem lá de trás, né? Ele já vem de antes disso tudo. Nós somos uma resposta daquilo que já existia. Né? Nós somos uma consequência de uma estrutura social que já era uma estrutura onde o domínio era pela força. Né? Só que a gente não pode deixar de lembrar também que a Grécia foi uma das maiores potências do mundo, né? E Atenas era a grande potência através do conhecimento. Né? Então, a grande questão que a gente tem que começar a pensar é quando foi que houve esse movimento de mudança, de que o pensamento deixou de ser uma força e de ser uma arma, e a força passou a ser uma arma. A questão aqui, a discussão não é nem essa, mas é a gente identificar o quanto isso é enraizado. E claro, fisiologicamente falando, naturalmente falando, somos donos de mais músculos mesmo, na questão de força, né? Por causa do hormônio que a gente tem. Porque, então, a testosterona ela faz isso, a gente tem uma capacidade maior de conquistar músculo, por conta de um papel que nos foi instituído ali na questão de sobrevivência da humanidade. Né? Nós estávamos ali para defender a nossa raça, para defender o nosso gene que estava sendo perpetuado. Nós precisávamos defender a nossa família. Né? E não usar isso para poder atingir e quebrar aqueles que estão ao nosso lado, que é o que acontece hoje. A gente... É engraçado, né, a questão do enraizado e tudo mais. Eu acabei de notar isso, né, que a gente está hoje aqui no Brasil, eu acredito que todo mundo esteja em São Paulo, eu não tenho certeza, e a gente está discutindo 1.700 anos atrás o que as pessoas estavam fazendo. Então, o quanto isso caminhou até aqui, né? E eu queria pontuar uma coisa também, desculpa te cortar, mas é uma coisa que me traz um tanto quanto de contentamento é perceber que 75% dessa sala aqui que vos fala, o querido ouvinte, é feita por homens, meu Deus. Homens falando de coisas subjetivas, né? Homens falando sobre afeto, homens querendo discutir masculinidade. Né? Meu Deus do céu, que impressionante! Né? Muito, isso é muito significativo. Nelson, e é meio que o objetivo, né, que a gente quer. A gente quer mostrar que esse é um espaço que tem que ser do homem também, né? Eu só queria pontuar uma coisa com vocês, é que na questão existe uma grande diferença entre o machismo e o machismo estrutural, a gente precisa pontuar isso. Né? O machismo estrutural é exatamente algo que está relacionado com essa nossa discussão, por isso que eu quis pontuar isso agora, para aproveitar esse gancho. É uma questão de educação, é uma questão de convívio, é uma questão de cultura, é uma questão de meio de entretenimento, é uma questão de falas não ditas, é uma questão de pensamento coletivo. Isso vem de muito antes. Então, essa questão, por exemplo, quando nós éramos moleques, né, mais novos, a gente caía no chão e machucava, né, a gente falava, pô, homem não chora, para de chorar, isso é coisa de mulherzinha. Né? E em contrapartida, espera-se então que a mulher ela seja muito mais emotiva, que ela seja muito mais ligada à questão dos relacionamentos, na questão da subjetividade, na questão do que é da arte, da questão do que é da beleza. Isso faz parte da mulher, né? Do pensamento coletivo do que é ser mulher. Se eu pego uma mulher que está fora desse padrão, uma mulher que é do meio corporativo, uma mulher que ela é dinâmica, uma mulher que ela é
agressiva, né? Uma mulher que talvez ela nem tenha muita habilidade para lidar com coisas que são subjetivas, é uma pessoa prática, objetiva. Ela é sapatão, né? Entre aspas, e aí você não tá me vendo, eu fiz aspas aqui, mas ela não é uma mulher. Como assim ela não é uma mulher? Então quer dizer que ela tem um pênis. Não, ela não tem um pênis, ela tem uma vagina, mas ela não é uma mulher. Então, peraí, mas de que mulher a gente está falando? Então, quer dizer que a mulher, então, ela não pode ser agressiva. Quer dizer, então, que a mulher ela não pode ser uma mulher de negócio, uma empreendedora. A mulher, então, não pode ser quem paga a conta da casa. Então, a mulher, então, por exemplo, ela não pode dirigir uma Ferrari com os meios próprios. Porque hoje, se uma mulher dirige uma Ferrari, é porque um homem deu para ela. E aí eu quero contar uma experiência. Eu estava na academia esses dias. Cara, eu entro na academia, se tem um lugar mais machista do universo é a academia, né, cara? E eu entro com o fone, assim, numa altura gigantesca e eu vou com a minha cabeça baixa. E aí eu estava na academia, que é bem aqui na rua da minha casa, e do meu lado eu estava treinando a minha vizinha de parede mesmo. Ela tem 25 anos de idade, mas é uma baita de uma empreendedora. Vocês não têm noção, assim. Ela é um gênio. A menina é de uma potência gigantesca. E ganha dinheiro. E, pra vocês terem uma ideia, ela divorciou do esposo e paga pensão pro marido, pra você ter uma ideia, né? Nem o marido paga pra ela que paga pro marido. Eu sou um grande fã dela. E ela entrou na academia. E ela é uma mulher muito bonita. E muito produzida e tudo mais. E aí, quando ela entrou na academia, tinham 2 caras do meu lado e começaram a olhar um para o outro e começaram a olhar para ela, tal, não sei o quê. E aí eles disseram, no mínimo, é uma profissional do sexo, né? E na hora que ele me falou isso, eu lembrei de que um dia a gente estava no elevador e ela me disse que acordava 5 horas da manhã todos os dias para trabalhar, de domingo a domingo. Cara, eu fui tomado de um ódio nessa hora. Eu fui tomado de uma fúria nessa hora que eu chamei os 2 caras. Eu falei, eu não sei qual que é o seu conceito de sucesso de mulher, mas a mulher ela pode ter sucesso além de oferecer o seu órgão genital. Lógico que eu não falei isso pra eles na hora, né? Eu falei, aí eu cutuquei ela, chamei ela aqui e falei, Elis, faz um favor pra mim, conta pra eles como é que é a sua rotina de trabalho, o que você faz, por favor. Porque eles perguntaram o que você faz. Eles vieram me perguntar se eu te conhecia e perguntar no que você trabalha. Eu fiz questão de você contar. Né? Talvez esses caras vão passar o resto da vida trabalhando e não vão conquistar 1/3 do que essa mulher já conquistou. Mas note como, pra gente, isso é absolutamente estrutural. Porque é machismo pensar que uma mulher não pode ser uma mulher de negócio e ter o próprio carro sem por esforço. Né? Não que uma profissional do sexo não se esforce, não é isso. Mas sem que ela tenha algum trabalho regulamentado, né? E ao mesmo tempo também é machismo pensar que se um cara não tem essa potência aí, nomeada pelo dinheiro, nomeada pelo sucesso, pelo tamanho do carro, pelo tamanho do pênis, ele é um fracasso, ele é uma mulherzinha, né? Olhar para um cara e ver um cara que fala sobre o afeto e que chora, e ele é uma mulherzinha, né? Isso também é machismo estrutural. Né? Eu, desde criança, sou um cara extremamente ligado a coisas subjetivas. O meu cérebro é subjetivo. Meu cérebro é um caos. E por isso ele é subjetivo. E eu lutei muito, inclusive dentro da medicina, lutei demais para poder encontrar o meu espaço de fala e de criação de identidade como indivíduo, lançando mão da minha subjetividade. E é um esforço tremendo. Então, isso também é estrutural. Falando agora agora que você mencionou o lance da infância e tudo mais, eu acabei lembrando de uma coisa, né? Porque eu e o Raul, a gente meio que faz parte disso também, né? E eu lembro de momentos quando eu era criança de eu machucando, tal, chorando. E tem essa questão do tipo, as pessoas vão ficar agredindo você, tudo mais, falando, você é mulherzinha, você é mulherzinha. E aí você vai para não ser punido, né? Então eu sou mais da comportamental, né? E aí eu penso mais um pouco nessas questões de como isso acaba reforçado, né?
Exatamente, isso vai reforçando, vai entrelaçando. Então, eu passei por isso, mas eles também passaram. E agora eles estão me reforçando e eu vou reforçar outros. Então, acho que isso E até mesmo esse discurso, né? Vai lá bater se não te bato, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né? Se você voltar para casa e tiver apanhado, eu vou te socar aqui em casa, né? Mais ou menos isso. Sim. E aí essa fala é do meu pai, pra vocês terem uma ideia. Eu entendo que esse pai que fala também é um cara que sofre disso, porque talvez ele até hoje está morrendo de medo de apanhar, né? E ao invés de apanhar, ele bate com violência, né? Porque ele não sabe como sair daquilo sem violência. Sim, acho que é até uma questão central, né, um clímax desse nosso tema, de como a sociedade, isso não começou ontem, não começou ano atrás, ou na última dezena, não, isso já tem há muito tempo. Pode mudar algumas características, mas sempre continua nessa esquemática da sociedade, ela atribui papéis, características e fatores, seja para o gênero masculino, quanto para o gênero feminino, e você, homem ou mulher, que faz qualquer coisa que não condiz com estes papéis, essas características, a própria sociedade começa a questionar o fator básico de você não está sendo, você não respondeu naquela situação, você não agrediu de volta quando você foi agredido, então você não é homem. Então é isso. E essas características, o que a gente percebe é que elas são passadas de geração em geração. Elas são reproduzidas por diferentes períodos e por diferentes vínculos e famílias e indivíduos. E vem há muito tempo, né? No começo, como eu falei no comecinho aqui da minha fala, não foi algo da nossa época, na época dos nossos avós, bisavós, é algo da antiguidade, praticamente. Sim, sem dúvida. E acredito nisso que o Rodrigo estava falando, na questão do reforço disso tudo, né? Você vai reforçando isso geracionalmente, né? Sim, E cada vez menos se falando sobre isso. E quanto menos a gente questiona, mais isso se torna uma verdade absoluta. Exatamente. Então, eu acho que o nosso papel aqui é justamente quebrar com esse comportamento. Olha aí o psicanalista falando isso. mas o nosso papel de fato é quebrar com esse comportamento e deixar que isso seja reforçado para as próximas gerações. Vou dar um exemplo prático. Eu estava na cozinha fazendo comida e a minha filha chegou para mim e falou assim: mas papai, você não pode estar na cozinha, você é menino. Ela tem 3 anos, né? Eu falo: quem disse que o homem não pode estar na cozinha? Ela falou: mas quem fica na cozinha é a mamãe. Eu falei: a mamãe trabalha na cozinha, mas o papai também pode cozinhar. Inclusive, vou te ensinar a comida que o papai faz. E a partir daí eu falei, comecei a cozinhar com ela, aí dava comida para comer e tal. E ela falou: nossa, mas seu papai é muito gostoso também. Eu falei: viu, o papai também sabe cozinhar, né? Então perceba como ela estava sendo machista, né, tadinha? Ela nem sabe, mas olha como ela estava sendo ali preconceituosa, né? E que se eu, Nelson, não tivesse a minha identidade de homem organizada, a fala de uma criança de 3 anos me deixaria frágil com aquilo. E eu olharia para minha mulher e falaria: cozinha você, porque homem não cozinha. Não faz sentido. E aí, o nosso papel não é só desconstruir esse legado dessa fala que vem de uma forma transgeracional, mas também criar os novos conceitos do que é, então, a masculinidade. E eu não acredito, me desculpem se eu vou dizer algo que vocês discordam, ou você que está me ouvindo discorde, mas eu não acredito em fluidez de gênero. E eu vou explicar o porquê. Eu acredito nos gêneros que são diferentes e que são complementares e que são igualmente necessários. Ele é importante. A diferença, ela é importante. Não é nosso papel aqui fazer com que a gente seja tratado de forma igual, porque nós somos diferentes. O nosso papel aqui é fazer com que nós construamos, para que a gente construa uma sociedade que seja mais igualitária, e não com uma igualdade, mas com uma equidade. Porque se eu for tratar uma mulher
da mesma forma que eu trato um homem, ela já sai em desvantagem. Eu preciso investir muito mais numa mulher, eu preciso investir muito mais na construção e nas possibilidades de oferecer um recurso para uma mulher ter o lugar de trabalho dela e ter um espaço de fala do que de um homem. Porque o homem já fala. Ele já é, a sociedade já dá esse lugar para ele. Né? Eu sou, olha de que lugar eu estou falando, eu sou branco, hétero, cristão. Você quer mais coxinha do que eu? Né? Eu sou o 1% da sociedade de privilégio. Né? E eu olho para minha filha e eu falo, use da sua cor, use do privilégio que você tem para poder dar voz para quem não tem. Então, minha irmã casou com... Meu cunhado é negro, né? Ele é preto. E a minha sobrinha nasceu preta. É a preta mais linda que eu já vi na vida. É o amor da minha vida. Quando a minha sobrinha foi nascer, nós compramos uma boneca preta e demos para minha filha. E aí eu falei, olha, filha, essa aqui é a Anne, sua priminha. Ela tá vindo. E aí ela olhou as duas bonequinhas e aí ela falou assim, mas elas são diferentes, né, papai? Eu falei, elas são diferentes. Eu falei, mas olha como a cor dessa pele é linda, filha. Olha como ela é morena. Olha isso. Nanana. Hoje, a boneca favorita dela é a preta. Né? É a que ela mais gosta. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui é que o nosso papel não é só desconstruir isso, mas é também construir esses novos critérios. E cabe a nós, como geração, construir esses novos parâmetros do que é masculinidade, levando em consideração que as diferenças elas são importantes. Elas são e elas devem ser valorizadas. Porque se as diferenças não forem valorizadas, a gente nunca vai ser complementar. Nelson, uma questão que você trouxe até do campo do trabalho, primeiro, como é importante ter construído isso de uma identidade masculina, algo que você consiga sustentar, porque assim, quando a gente volta para a questão do campo do trabalho, a mulher conquistou o direito de trabalhar, mas às vezes para ela é atribuído profissões do cuidado. Isso eu trago até a psicologia. Então, se você um dia fosse na nossa sala, são 100 alunos e são pouquíssimos meninos. Então, a maioria não está quase aqui, que é o Raul e o Rodrigo. A maioria da sala está aqui. Como que é uma profissão voltada ao cuidado, então é uma profissão exercida por mulheres. Então, acho que até outro ganho a gente ter aqui os meninos que estão fazendo psicologia, você que fez psicanálise, medicina, mas é um outro lugar de fala, porque é um lugar que a gente trabalha as emoções também, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se vocês sabem, mas acho que em 2018, 2019, pela primeira vez, o número de mulheres é maior do que o de homens na Universidade de Medicina. Né? Então, isso é uma conquista gigantesca. Né? E eu me lembro que na minha sala de psicanálise, o número de homens era muito maior do que o número de mulheres. Né? Inclusive, na minha sala, o melhor aluno da minha sala de psicanálise, da formação que eu tive o privilégio de conviver com ele, era um cara que se formou em TI. Se você for pensar, não faz sentido nenhum. E ele era um gênio. Né? Um gênio. A percepção dele era uma coisa absurda. E aí, é importante falar isso porque isso está muito atrelado às questões de função de constituição de família, de constituição de um núcleo mínimo. Então, a mulher, nessa estrutura antiga, né, nessa estrutura de hoje, mas que é arcaica, a mulher ela está atrelada a ela a função de maternar. Justamente porque parte do fato dela prover o leite, né, o primeiro alimento do filho, né, e ela ter essa questão do afeto, do toque. E vocês, que são estudantes de psicologia, sabem o quanto é fundamental essa questão do toque, do contorno da criança. Então, é da mulher essa questão do amparo, né? É da mulher essas questões subjetivas da gestação, por exemplo. Então, nós homens, por mais que eu seja um pai super maternal, eu nunca vou saber o que é gestacionar uma criança, né? Porque, de fato, é uma coisa surreal, né? Existem questões subjetivas na questão da gestação, essa relação de uma criança que de repente começa a mexer dentro de você, de repente você está falando com um feto, né? Tô louca? Não, eu sou mãe. Né? Então é natural essa questão do amparo e do acolhimento estar atrelada a essa função de mãe. Mas o que não é uma obrigatoriedade dentro de uma família ideal. Como eu disse para vocês, por exemplo, podem ser
dois pais, né? A gente pode ter um casal homoafetivo de dois homens e as funções serem super bem feitas. Quando eu falo de diferença, eu não estou falando simplesmente de uma diferença genital. Eu estou falando de diferença em todos os aspectos da constituição do indivíduo. Eu posso ser um homem que exerce uma função de paternagem ou ser um homem que exerce uma função de maternagem muito bem. Isso é super complementar e isso é funcional. Mas eu posso ser uma família monoparental. Eu posso ser um pai que sou uma mãe incrível e um pai incrível. Ou uma mãe, uma mulher que é um pai incrível e uma mãe incrível. Aliás, existem divórcios que são a grande benesse para a constituição da criança que está naquela casa, né? A criatura vai embora e fica lá a pessoa que é mais funcional e que bom que foi embora, né? Então, o que eu quero dizer é que tudo isso são coisas que estão atreladas a questões que são muito subjetivas. De novo, nós nunca vamos saber o que é gerar uma vida. Nós nunca vamos saber o que é prover. Aliás, produzir um próprio alimento que vai subsistir, que vai garantir a sobrevivência de um outro indivíduo, né? Então, isso deve ser outra coisa, uma coisa de outro mundo, né, para a mulher. Ela deve se sentir num empoderamento ali, num falo gigantesco, né? Eu não preciso de nada nem de ninguém, eu mesmo produzo o leite que vai dar a vida para o meu filho, né? Então, essa coisa do acolhimento, do afeto, isso é da maternagem, né? Por isso que, quando a gente sai... E aí eu acho que é um ponto super interessante que vale a pena a gente falar. Existe uma grande diferença entre ser e existir. Eu sou o Nelson e eu existo Nelson de várias formas, né? Eu existo como Nelson, ou seja, eu executo funções sociais dentro da ordem da existência, que são inúmeras. Eu sou médico, eu sou analista, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou filho, eu sou, enfim, um monte de coisa. Mas tudo isso parte de um Nelson central, que é esse ser central. O Jung, ele descreve a questão da feminilidade e da masculinidade como ânima e ânimos, né? Vocês devem ter visto isso. O paciente que está integrado ali, né, é aquele homem que tem a sua ânima integrada, ou seja, a sua feminilidade em dia, né? E a mulher que tenha o seu ânimos integrado, ou seja, que tenha a sua masculinidade em dia. Que nós temos isso dentro da gente. Uns têm uma ânima mais aguçada do que o ânimos, enfim. E cabe a gente entender, a partir disso, qual a profissão ou quais as execuções a gente vai executar aqui na ordem da existência. Eu sou muito mais subjetivo que minha mulher, né? Mas muito mais. Minha mulher é super prática, pragmática, obsessiva, chata, cansativa. Eu sou muito legal, eu sou bem histérico, muito caótico. Mentira, eu não sou legal, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é natural para mim ter isso muito mais desenvolvido do que ela, e vice-versa. E quando a gente vai para as análises pessoais, a gente entende por que a minha ânima é muito mais aguçada do que meu ânimos e vice-versa na vida dela. É por uma questão de sobrevivência, nós precisávamos ser assim. E então, a partir dessa consciência de quem eu sou, eu consigo executar a minha masculinidade de forma que isso não me agrida existencialmente, que não agrida a minha identidade como Nelson. E eu possa executar a minha masculinidade de uma forma super saudável. É engraçado que a gente aprende, até numa perspectiva winnicottiana, que primeiro a gente precisa ser para depois fazer. Só que o homem, nesse ser, são várias coisas que atravessam ali, como vocês já passaram, que é a cultura, a sociedade, o que é esperado. E quando a gente aprende a reprimir as coisas, a gente sabe que os sintomas vão aparecer de alguma forma. Então, até essa forma de mostrar de que quando acontece alguma coisa, como o Raul falou, se você não fizer isso, você não é homem. E essa necessidade de ficar mostrando o tempo todo como se tivesse que afirmar para ele mesmo que ele está fazendo aquilo, porque é o que ele acredita que o faz homem. Então, se ele não tivesse essas atitudes, esses comportamentos, quem ele é e o que ele pode ser? Sabe qual é o sintoma disso? Qual? O sintoma disso é que hoje, em 2020,
o número de suicídio entre homens é 3 vezes maior do que entre as mulheres. 3 vezes maior. Sabe quais são os fatores de risco para suicídio? Ser homem, Quais? preto, homoafetivo, de classe média baixa. Esses são os principais fatores de risco para o suicídio no Brasil hoje e no mundo. Não é ser um psicótico. Porque na grande maioria dos suicídios, o sofrimento é um sofrimento neurótico. Traduzindo, não é aquela pessoa louca, clichê. Não. É um pai de família. É um trabalhador. É o meu colega de faculdade que se matou quando a bolsa dele venceu. Que ele era boia fria e a faculdade não quis renovar a bolsa dele. Ele se matou. Ele tinha 42 anos de idade, deixou 2 filhos para trás. O médico, um outro médico amigo meu, que quando ele se formou, ele já estava na terceira residência dele, depois de já ter feito 3 faculdades. Ele fez Direito na Largo São Francisco, largou. Ele fez Engenharia na USP e largou. E aí ele foi fazer Medicina na USP. Aí ele achou que ele tinha encontrado o que ele queria. E aí depois que ele terminou a faculdade, ele fez 3 especializações. No final da terceira ele se matou porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu criar a sua própria identidade. Ele tentou ser engenheiro, advogado, médico. Dentro da medicina ele tentou ser obstetra, ele tentou ser cirurgião e depois anestesiologista. E ele se matou. Há uma fragilidade nessa constituição dessa identidade que traz como sintoma esse dado que eu acabei de te trazer. Hoje, no mundo, a cada uma mulher que se mata, 3 homens morrem por suicídio. Esse é o maior sintoma que a gente tem. E falar sobre desconstrução de um machismo estrutural é falar sobre saúde mental, é falar sobre saúde social, é uma responsabilidade social que nós temos. Eu não estou aqui para defender causa feminista, machista, eu não estou aqui para defender homem e mulher, eu estou aqui para defender a humanidade. E o suicídio só não é uma doença de notificação compulsória ainda, porque isso é algo que está atrelado a questões sociais e à pobreza. Por isso que não coloca isso como uma doença de notificação compulsória. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, as intoxicações exógenas já são notificadas como notificação compulsória. Porque a gente está vendo que está vindo muita gente. E outra, cada vez mais. Então, falar sobre esse sintoma é assumir uma responsabilidade como cidadão. Isso é uma obrigação nossa. Não só porque nós somos profissionais que trabalham com isso, mas isso é uma obrigação nossa como alguém que ama a humanidade. E essa estrutura machista, essa estrutura patriarcal, enraizada, engessada, está acabando com a nossa sociedade. E não é acabando só socialmente e moralmente. Não, está acabando realmente. Os homens estão se matando cada vez mais por conta de uma estrutura que eles não sabem lidar com ela, contra a qual eles não sabem lidar. E hoje, a mulher assumindo o lugar dela no trabalho, com esse movimento que está acontecendo, e eu acho isso incrível, tem que assumir mesmo, o homem deixa de ter como recurso o domínio do dinheiro, o domínio da conta paga, o domínio do carro incrível que ele pega a menininha para dirigir. E se ele não tem mais isso, ele não tem mais nada. E não é possível que em 2020 a gente ainda vai sustentar a nossa masculinidade num carro e numa conta paga. Não é possível. Então, isso que você me traz, Vanessa, como fala, é um sinal, não é nem amarelo, mas é um sinal vermelho piscando com neon. A gente precisa falar sobre isso, senão a gente vai acabar morrendo. Nossa, e traz realmente o que você acabou de falar, a necessidade e a importância da gente falar sobre isso, né? Uhum. Executar esse diálogo, da gente abrir o jogo mesmo, sentar... E olha que nós não estamos trazendo o viés da mulher que sofre com isso, tá? Porque a gente poderia passar uma eternidade falando sobre abusos, sobre violência doméstica, enfim, sobre tudo isso.
A gente está olhando o viés do homem que sofre, porque também é importante, você, mulher, que defende a sua causa como mulher, e eu, cara, tô aqui do seu lado para te apoiar, porque você é incrível mesmo, é muito importante você também entender que homens sofrem com esse mesmo machismo, que você sofre. Então não é uma causa da mulher só. Uhum. É uma causa daqueles que sofrem com uma estrutura social que não é funcional. Eu acho que quando a gente traz em pauta, né, a discussão da masculinidade, a discussão sobre a violência, né, a gente está querendo, né, tratar dessas coisas justamente para proteger, para pensar num bem-estar social maior, né? E não um campo de guerra, né? Exatamente, porque ele foi desbalanceado, né? Existe aí uma desigualdade, e o que a gente quer é que através de uma discussão de uma masculinidade mais saudável, as coisas voltem, né? As coisas se tornem mais saudáveis, né? Para ambos os gêneros, para todos os gêneros. Esse é o objetivo, e é isso que a gente está buscando aqui, né? A sua última fala trouxe bastante, né, dos motivos pelos quais a gente justifica esses espaços. Nós temos que ocupar esses espaços que falam sobre suicídio, que falam sobre violência, justamente para a gente poder refletir e ver que existem outras alternativas, porque como é um processo de educação, né, um processo institucionalizado, às vezes é a única opção que tem, né? Porque não é discutido. Então, as pessoas não conhecem outra perspectiva, né? E é isso que a gente quer trazer, né? E essa fala precisa sair de um lugar, entendo o que eu vou dizer, de um lugar clichê, e ela precisa começar a ser falada nos lugares que não são clichês. Essa fala precisa estar dentro do campo de futebol. Essa fala precisa estar num bar. Essa fala precisa estar numa quadra que você está jogando sei lá o que com seus amigos. Essa fala precisa estar no lugar onde só tem homem. Ela precisa estar lá. A gente precisa levar essa fala para esse lugar. Uma das grandes discussões que eu tive no começo dos Justiceiros foi justamente essa. Porque, no começo, a ideia era de se falar sobre masculinidade com quem já falava sobre masculinidade. Eu falava, não, já tem muita gente fazendo isso bem feito. A gente tem que atingir o machista. Eu tenho que saber onde é que ele está. Eu tenho que ir para dentro das igrejas, né, falar sobre isso. Hoje, um dado que saiu agora, inclusive trazido pelo Justiça de Saia, nos mostra que todo mundo sabe que o índice de violência doméstica aumentou avassaladoramente no Brasil por conta da pandemia, né? E o maior número de toda essa violência que aconteceu nesse período, o maior número de violência que aconteceu foi entre homens evangélicos, cara. São homens dentro de igreja. Que é isso? De que igreja é essa que a gente está falando? Meu Deus, quem é esse pastor que está pregando para esses caras? Meu Deus do céu, vou ter que ensinar a Bíblia para esses caras de novo. Então, eu, como um cristão, me coloco nesse lugar e eu desço a sarrafada, cara. Eu vou lá para cima mesmo e não tô nem aí. Precisamos levar esse discurso para dentro desses lugares. Eu fui chamado para poder falar num programa de lives que teve da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu faço parte. E isso foi, assim, a nível nacional, né? E foi uma live que teve uma repercussão gigantesca. E no meio da live, cara, eu falei sobre machismo estrutural lá mesmo e desci essa. Eu acho que eu nunca mais vou ser convidado para falar, mas... E os comentários eram incríveis. Foi uma intervenção. Exato. E os comentários eram incríveis, tipo... Nasci para ver alguém falando sobre machismo estrutural dentro da igreja. Não acredito que eu estou assistindo isso. Que oportunidade. Né? Então, é de responsabilidade nossa onde nós estamos inseridos, seja lá onde for. É de nossa responsabilidade fazer esse movimento. Trazer essa fala não para os lugares convencionais, para os lugares da universidade que fala sobre essas coisas do campo da filosofia, do campo da subjetividade. Porque falar sobre isso com vocês dois é fácil. Eu quero ver falar sobre isso com os meus primos que são lá do interior e que acham que mandam porque pagam a conta. Né? É difícil, não é complicado. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de momentos mais como esse.
Eu acho que um exemplo concreto para quem está nos ouvindo foi igual você fez na academia. Então, percebeu Sim. uma situação, e aí não precisa chegar lá e explicar como funciona. Uma pergunta que você fez já foi uma intervenção para aqueles Uhum. homens que estavam lá pensar. Então, é no dia a dia mesmo, é na conversa com os amigos, na igreja, é nos ambientes que a gente frequenta que a gente consegue fazer essas intervenções, né? É que a gente E isso é sempre muito. acha que a gente tem que explicar como funciona, mas às vezes uma pergunta ela é muito efetiva. E isso é muito legal, porque quando a gente, em cuidados paliativos, a gente tem uma técnica de comunicação, como comunicar mais notícias, etc e tal. E uma das grandes lições que eu aprendi foi, não adianta você falar numa linguagem que o seu público que está ouvindo não vai entender. Você vai ser um estrangeiro falando uma língua que para ele não faz sentido. Ou seja, eu tive que estar ao lado daquele cara e me comunicar com ele de uma maneira que ele entendesse. Porque se eu chegasse para ele e falasse, mano, você tá sendo machista, a resposta dele para mim era, você é um viadinho, né? Como eu já ouvi isso várias vezes. Você tá sendo uma bichinha, né? E não produzir nada, né? Aliás, produzir improdutividade. Então, é Sim, interessante pensar que não cabe a nós também trazer esse discurso taxativo de, ó, você está sendo machista, e lá, lá. Não, de que lugar é esse que ele fala? Como é que esse cara vai entender o que eu tenho para falar? Né? E aí eu cutuquei esse cara, falei, lindão. E aí, com a mesma agressividade que ele trouxe a fala, eu trouxe para ele de volta. Né? Ela não ganha dinheiro dando, né, o negócio. E cutuquei ela, falei, será que você poderia falar para ele um pouquinho sobre o seu trabalho? Que eu sou um grande fã. Né? E ele está aqui perguntando do que você trabalha. Olha, eu acho que não, tenho certeza que essa temática a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ela. Eu quero agradecer demais a sua participação, Nelson. Acho que essas experiências, os seus conhecimentos agregaram muito para a nossa conversa hoje. Infelizmente, a gente alcançou o limite do nosso tempo, mas eu queria deixar, antes de a gente encerrar, se você queria falar alguma palavra final, queria deixar algum recado, o momento é seu, Nelson. Eu queria deixar uma última fala para os caras que estão me ouvindo. Essa Uhum. ideia de que você é indestrutível e de que você precisa ser inabalável e temível o tempo todo, isso é uma mentira. Procure um lugar onde você possa falar sobre os seus temores. Procure um lugar onde você possa falar sobre a sua destrutibilidade, sobre a sua fragilidade, sobre os seus medos. Porque quanto mais força você fizer contra isso, maior é a angústia que você sente. Quanto mais força contrária você fizer isso, mais forte vai vir isso de dentro para fora. E deixa eu te ensinar uma coisa: nós não somos ensinados a pensar de dentro para fora. Você que é homem que está me ouvindo é ensinado, assim como eu fui, a pensar de fora para dentro ou de fora para fora. Se você não teve a oportunidade de poder falar isso com alguém, encontre um lugar seguro onde você possa compartilhar sobre isso. Talvez seus amigos não vão entender. Talvez seus amigos vão te achar um idiota se você disser isso. E nem vou dizer para você que você tem que deixar de ser amigo dos caras. Mas encontre um lugar onde você possa ser esse novo indivíduo que precisa se encontrar. Encontre um lugar seguro. Você não precisa contar para ninguém, tá? Que está fazendo terapia, mas ou que tenha alguém com quem você possa falar sobre isso, mas encontre um lugar onde você possa desafogar isso, porque isso tem nos matado cada vez mais. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda é sinal de inteligência. Perfeito. Então, com essas sábias palavras que eu quero agradecer novamente a participação do Nelson, a participação do Rodrigo, da Vanessa, e agradecer a todos os nossos ouvintes. E vocês sabem, né? Como sempre, até a próxima. Obrigado, Nelson. Eu vou parar a gravação agora.